salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscritos. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei novamente na descrição links de produtos ligados à minha loja do Mercado Livre, no Mercado Livre. Links na descrição e logicamente deixarei disponível para quem quiser contribuir também com o meu canal o Pix, né? Para quem quiser contribuir voluntariamente, né? Antes que venham falar bobagem aqui. Isso não é ilegal, pessoal. Isso não é ilegal, certo? Mas enfim, pessoal. Vamos agora dessa vez aqui destrinchar sobre o homem solteiro que, por assim dizer, virou um perigo para a sociedade, né? Antes que vinham falar assim, porque de onde que o cara tá surgindo com essas ideias? Eu sei que não é para todo mundo, né? É uma parte da sociedade que acaba se incomodando com o homem solteiro, e essa questão já virou um perigo até mesmo para o Estado, pessoal. Você sabia disso? É esse que é o ponto, né? Por que se cria tantas leis, né? É para tentar eliminar o homem, né? Mas além disso, tem também uma outra questão que envolve o seguinte, né? Que a imprensa daqui do Brasil tende a associar o homem como se fosse um potencial criminoso, potencial ilegal, tá entendendo? E é esse que é o ponto, pessoal. E é esse que é o ponto. Por quê? Por que isso acontece, pessoal? E isso, pessoal, esse tipo de questão, isso acaba refletindo no comportamento da sociedade, né? Porque ainda a imprensa daqui do Brasil manipula as massas, tá entendendo? E quando tu vai para uma rota diferente, tu acaba sendo visto com estranheza. Por que isso acontece, pessoal? Por que o homem que pensa diferente é visto com estranheza? Por conta de toda uma cultura, né? Cada vez mais o progressismo está cada vez maior no Brasil, mas também tem um feminismo, né? O feminismo que está ali nas alturas hoje em dia, né? É uma cultura de endeusamento, de idolatria aqui no Brasil, né? Para um gênero, né, em detrimento do outro, tá entendendo? E isso causa uma desumanização também, quer queira ou não, né? Isso é um fato, pessoal, contra fatos no argumento, certo? Agora, é esse que é o ponto, né, pessoal? Porque por que muitas das vezes esse homem é um perigo? Não só por conta da liberdade, já falei isso inúmeras vezes, né? Tem que não tem a coragem de ser do jeito que tu sendo solteiro, assim, não só isso, né? Mas sendo assim, desacorrentado, né? Desacorrentado, insubmisso à modernidade, tá entendendo? É esse que é o ponto. Porque tem gente que não quer lidar com esse tipo de situação, né? Elas querem viver de uma forma conformada ali, elas não se questionam, né? Um dos maiores poderes que o homem pode ter hoje em dia, os maiores, né, vamos dizer assim, né, é a capacidade de sair de situações desvantajosas, a capacidade de dizer não para momentos propícios e também no sentido de questionar propriamente várias situações do status quo atual no Brasil, né? Incluindo propriamente política, economia, relacionamento e etc. Relacionamentos e etc. Certo, pessoal? Então são vários assuntos que a gente pode ali sair fora da caixa, tá entendendo?
Mas por que inveja o homem solteiro? O homem solteiro? Porque por conta da liberdade, porque eles não chegaram, eles são tão reféns de outros, de outras, de uma outra pessoa, dos outros, que eles não sabem, eles não têm essa coragem toda que o homem que decidiu viver em solitude tem, tá entendendo? Essa liberdade e não tiver essa coragem. Porque é o seguinte, pessoal, eu particularmente, eu tento ter uma visão equilibrada, porque para mim tanto a solitude quanto um relacionamento, desde que saudável, são bacanas, né? Mas além disso, pessoal, tem um fator, né, que muitas das vezes se levam a crer, né, de que o homem está nessa situação por conta das circunstâncias, mas não é. Tem um ponto de verdade nisso, mas também tem um outro lado, tem também que é uma questão de escolha, pessoal, que é uma questão de escolha, né? Quer queira ou não, né? Porque hoje em dia no Brasil se propaga muito o relacionamento por conveniência. Às vezes tu não gosta de jeito nenhum da pessoa, mas te obrigam, te forçam a gostar dela, para que assim você largue mão dessa vida de solteiro, né? Dessa vida de despojada, né? Livre de amar, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Então, quer queira ou não, esse homem que, além de solteiro, se questiona, que vai contra o feminismo, ele saiu de uma matriz, ele está pensando fora da caixa, né? E a sociedade, de uma maneira geral, não quer isso, né? Eu falei aqui por inúmeras vezes, a maioria torce contra você, né? Mas além disso, não é que somente torce contra você, elas estão a favor delas mesmas, né? Mas nesse sentido de serem a favor delas mesmas, elas querem passar a perna dos outros, elas querem levar vantagem, né? Mas só que isso não chega a lugar nenhum, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Sabe? Essa parada de querer ser melhor do que os outros, cara, pra mim isso não cola, né? No meu mundo isso não cola, né? Mas além disso, é preciso saber diferenciar, querer ser melhor do que os outros, daquele que quer se diferenciar, daquele indivíduo que quer se diferenciar do rebanho, né? Porque às vezes isso é tido como se fosse arrogância, né? Isso é tido como se fosse ser metido, né? Se bem que hoje em dia, pessoal, com tantas inimizades que a gente faz, até compensa a gente ser metido, porque, né, hoje em dia tá muito pra se fazer inimizade assim, ó, no estalar de dedo, né? Mas pra ter amigos genuínos mesmo, né? Eu acredito nisso, mas hoje em dia é muito complicado, né? É melhor, a maioria das vezes, viver sozinho, né? E tem gente que vai falar assim, porque tu vive mais isolado, mas tu vem assim, tu sai de vez em quando. Isso é importante, pessoal, sair de vez em quando, até pra evitar depressão, sabe? Esse é um assunto, esse é o mal do século, né, pessoal, inclusive, né? Mas quer queira ou não, a gente tem gente que não sabe ter empatia pelo outro, não sabe o que o outro passa e acaba julgando irracionalmente, acaba difamando, acaba indo para situações aos quais assim que não são agregadoras, né, pessoal? Eu acredito que uma amizade verdadeira, ela tem que elevar e não, né, retrair, tá entendendo? Então, a maioria das vezes é melhor ficar sozinho, tá entendendo? É melhor ficar sozinho.
Eu acredito que o estilo de vida Hikikomori, né, dos japoneses, é o estilo de vida do futuro, né? Quem não se adaptar a isso não irá sobreviver. Podem cravar, pessoal, podem cravar. Quem não se adaptar ao Hikikomori, né, não quer dizer que você venha a sair de vez em quando, né? Para evitar depressão, que eu falei, né, evitar problemas maiores, né? Mas, enfim, é preciso saber ter um equilíbrio, né, no final das contas, né? Mas mesmo assim, a maioria das vezes é melhor ficar isolado, é melhor ficar sozinho, porque o suco não tá valendo na espremida, não só em critério de amizade, mas também em relacionamento, né, pessoal? Raras são as pessoas ali que você tem compatibilidade, né, hoje em dia, né? Mas, pessoal, por que virou um perigo para a sociedade, né, pessoal? Porque esse homem solteiro virou um perigo para a sociedade, né? Porque, de uma maneira geral, também as pessoas, né, não querem conviver com aquele que é diferente, tá entendendo? Que é muito diferente, né, das massas, principalmente, né? Eu tendo a acreditar assim que os opostos não se atraem, pessoal. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia de dizer que aquela pessoa que é muito oposta a ti, que não, vai ter química, vai ter, vão se cruzar, vão se bater. Eu não acredito nisso, pessoal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que semelhantes acabam convergindo, ou propriamente semelhantes irão ali não só convergirem, né, mas também interagirem muito mais, né? É esse que é o ponto, né? Porque aqui no Brasil, nessa irracionalidade de propriamente não aceitar o diferente, muitas das vezes a gente acaba se deparando com situações onde haters querem ali o tempo todo te acompanhar, querem arrumar maneiras de te desrespeitar, de te difamar, o que é tenebroso no final das contas, né, pessoal? Convenhamos, né? Mas, resumidamente, é isso, pessoal. Ele acaba sendo um perigo porque ele não é um refém dos outros, tá entendendo? Esse que é o ponto, porque hoje em dia a sociedade, nessa toada de querer controlar todo mundo, né, acaba que eles, ficando sem o controle de um indivíduo, eles acabam se incomodando e acabam querendo perturbar. Hoje em dia, né, se tu não for zoeiro no Brasil, se tu não for a favor de brincadeira, né, tu acabará sendo desprezado, né? Então, pessoal, tá explicado aqui pelo fato do homem querer viver sozinho, né? Não quer dizer que você tá ali em solitude, que necessariamente tu solteirice não tem a ver com solitude, é isso que eu tô querendo dizer, né? São palavras diferentes, né? Mas eu particularmente, hoje em dia eu vivo das duas formas, né? Tanto solteiro quanto em solitude, né? Mas, enfim, pessoal, já demonstrei aqui os motivos, né? Mas além desses, tem um fator, né, de que esse homem, né, virou um perigo, né? Porque propriamente o Brasil não é um país silencioso, né? O cara que é mais reservado, ele acaba, por assim dizer, se diferenciando, porque hoje em dia as pessoas vivem perturbadas, né? Os mochileiros, né, vamos dizer assim, vivem perturbados,
venderam suas almas, né? Vivem querendo fazer barraco o tempo inteiro, né? Eu diria que uma parcela alta da sociedade que vive dessa maneira aqui que eu acabei de trazer, certo? Diria que até a maioria, tá entendendo? É por isso que muitas das vezes eu não me encaixo, porque eu sou um cara que eu busco um autodesenvolvimento, eu sou um cara que busca o silêncio, que propriamente valorizo essa questão espiritual, né? Busco aprimorar meu mental, físico, e essas questões elas cada vez mais estão sendo negligenciadas, né? Porque é um querendo ser melhor do que o outro, né? Não só nas redes sociais, pessoal. Isso já foi posto para a realidade, tá entendendo? É um querendo ser melhor do que o outro. E, pessoal, eu tento me distanciar de competições, procuro me distanciar, na verdade, de competições, discussões. Antigamente eu era um cara assim que discutia muito na internet, queria convencer os outros que eu estou certo. Às vezes não compensa, pessoal. Às vezes compensa muito mais você largar a mão, né? Largar a mão, tu tá certo, eu tô errado, tu vai pra lá, eu vou pra cá. Às vezes é muito melhor isso do que propriamente você ficar ali horas e horas, gastando horas e horas do teu tempo, que é valioso, querendo convencer os outros de que tu tá certo. Tá entendendo? Não compensa, pessoal, não compensa ir pra esse lado, tá entendendo? Querendo se convencer, querendo se provar, porque hoje em dia tem muito disso, né? De querer se provar, de querer ostentar, de querer fazer barulho, de querer perturbar, de querer azucrinar, né? Isso está na moda hoje em dia, né? Isso está na moda, convenhamos, né? Eu já falei, o Rick e Morty irão sobreviver ao futuro, hein? Anotem isso, certo? O Japão é exemplo disso, é exemplo dessa questão, né? Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, resumidamente, né? Não é que o homem virou somente um perigo para a sociedade, né? Ele virou um perigo para o Estado, né? Porque se fazem leis o tempo todo em prol do feminismo e propriamente não há estatísticas masculinas na imprensa. Você já repara nisso? Se fala o tempo todo, né? De feminini, né? Mas questões relacionadas ao homem, à figura masculina e até mesmo a espiritualidade, elas são deixadas de lado, né? É só vocês verem na TV aberta se há muitos programas assim relacionados ao cristianismo, tá entendendo? A questões mais espirituais, a gente não vê quase nunca, né? Quase nunca. E eu tendo a acreditar, sim, pessoal, que o Brasil não é mais um país cristão, tá entendendo? Não é, porque aqui há altos índices de promiscuidade, corrupção, desonestidades. Então não acredito mais. Eu não acredito, não é que um dia eu acreditei, né? Mas eu não acredito nisso, eu não acredito nessa questão, né? Aqui é o Brasil é o país do levar vantagem, pessoal. E tem problema no Brasil que eu acredito que não serão solucionados. Não tem como. Tem gente que diz até que o Brasil está uns 200 anos atrasado, né? Mas enfim. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Por enquanto, pode ser que eu traga detalhes futuramente a respeito desse assunto específico, né? Mas por enquanto é isso. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima.